Fuad Atala. Eu nasci em Mato Grosso do Sul, do tempo que ainda tudo era Mato Grosso, não havia ainda a divisão dos dois estados. Nasci em março de 1933, na cidade de Três Lagoas, e vim para o Rio de Janeiro em 53 com a intenção de estudar medicina, mas já trazia uma espécie de vírus de jornalismo, porque tanto no ginásio quanto no colegial daquela época e depois aqui na faculdade do Rio de Janeiro, a gente fazia um jornalzinho da turma. Eu cheguei a prestar vestibular, mas não passei, e nesse ano mesmo eu aproveitei um segundo vestibular na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e fiz um curso de Biologia. Passei, mas simultaneamente eu comecei a trabalhar no Correio da Manhã. Eu morava perto do jornal, então de modo que eu passava toda a manhã por ali na hora do almoço, e sempre aquela coisa me cutucando de entrar ali para pedir alguma coisa, até que um dia eu criei coragem e vi lá pelo expediente do jornal, fui diretamente ao gerente do jornal, Dr. Alírio de Salles. E cheguei lá, a secretária dele me atendeu, perguntou quem que ela devia anunciar, e eu muito sem jeito, falei, olha, ele não me conhece, eu sou estudante, meu nome é fulano de tal. E surpreendentemente ele me recebeu. E eu expliquei o meu objetivo, que eu queria começar a trabalhar, e via na revisão do Correio da Manhã a possibilidade de eu começar a trabalhar. Ele me olhou assim com um ar muito paternalista, assim, meio apiedado. Falei assim, olha meu filho, a revisão é um setor muito procurado, mas eu vou fazer um bilhete para o chefe da revisão, que se chamava José Fernandes. Naquele dia mesmo procurei o José Fernandes, ele ouviu a minha história e me olhou assim de alto a baixo, né? Me mandou sentar lá com o revisor, e durante 3 dias eu pratiquei ali, aprender aquele negócio de sinais, como é que corta, como é que acrescenta, como é que... Enfim, os sinais básicos de revisão. Naquela época era tudo manual. E, quarta-noite, ele me destacou para trabalhar no sábado, no jornal do fim de semana, que era bem maior, então sempre tinha falta de gente. Na sexta-feira, tinha faltado um revisor. E ele então me colocou para trabalhar ali, trabalhar como conferente. Depois de uns 3 anos eu fui para a redação, pelo intermédio do José Guimarães, que fazia uma página no jornal chamada Aconteceu, que eu revisava, acabou se simpatizando comigo e me indicou para a revisão. Fazia revisão assim, de artigos de Costa Rego, que era o redator-chefe, do Alto Maria Carpô, que era o articulista, Frank de Oliveira, reportagens mais especiais caíam sempre na minha mão. Depois eu fui ser repórter, fiquei 2 ou 3 anos na reportagem, fiz reportagem de polícia, reportagem de cidade, depois eu acabei caindo na editoria e finalmente na secretaria. Estava no auge do Jornal do Brasil, renovação, as reformas do Jornal do Brasil, correndo bem, não tinha copydesk, não tinha diagramador, não tinha nada. E eu então comecei a encher a cabeça do Luiz Alberto Bahia, que era o redator-chefe, para a gente criar um segundo caderno. Na verdade, esse segundo caderno existia. Eu tinha assim o primeiro caderno, que era o Noticiário Geral, depois tinha um segundo caderno, só com o nomezinho lá em cima, segundo caderno, numérico, e abrangia a parte de esporte e o resto do jornal. Tinha alguma coisa de arte, de cultura, coisa de militar. Era uma miscelânea danada ali, entendeu? E eu comecei a encher a cabeça do Bahia, ele me mandou, então, acertou com o Nascimento Brito, que era o superintendente lá do jornal, um estágio meu lá no Jornal do Brasil, redator-chefe, Jânio de Freitas. E lá ele me colocou para ver como é que funcionava o copydesk. Eu tive a grande vantagem de conviver com o articulador da parte gráfica do jornal, que era o Amilcar de Castro, o arquiteto, que bolou aquela diagramação toda bonita que o Jornal do Brasil fez, que foi uma revolução na época. E aí vi como é que era aquele... Fiquei uma semana lá vendo como é que funcionava. Aí voltei para o Correio da Manhã, aí a gente implantou assim, meio precariamente, o tal segundo caderno. Aí sim, com o nome do segundo caderno, destacado e tal. E o primeiro grupo de copydesk foi composto pelo José Lozeiro, Salviano Cavalcante de Paiva,
convidamos o Coni, Carlos Heitor Coni, para fazer uma coluna, que ele batizou de Arte de Falar Mal, e Muniziana, com a sessão de cinema, o Pascoal Carlos Magno e depois o Van Jaffa, na área de teatro, o JJ, que fazia uma coluna de variedades, assim, que eram 3 J, José Álvares, Jorge Leão Teixeira e José Condé, que era o editor da coluna de livros. Nesse período, ocorreu um episódio que marcou, assim, de uma certa forma, a minha carreira, na época da renúncia do Jânio Quadros. O Lacerda, que era governador do estado, diante da posição do Correio da Manhã, assim, de oposição, defendia a posse do Jango. O Lacerda, que estava naquela campanha golpista, né, de alijar tanto o Jânio quanto o Goulart, compreendeu, para os militares tomarem conta e tal, ele instaurou a censura aqui na Guanabara. Já tinha mudado a capital para Brasília e ficou o estado da Guanabara. O Bahia, o Luiz Alberto Bahia, que era chefe de redação, não concordou. Então acertou lá com a censura, que a censura não atuaria no jornal, compreendeu? O jornal sairia sem censura, mas não circularia. Então o jornal começou a sendo feito, aquele jornal quente, com aqueles editoriais explosivos, aquela coisa que a gente ficava empolgado com aquilo tudo. E isso foi assim durante uma semana. O jornal era feito, editado, impresso, só que a censura lá na ponta da rotativa, que ficava na Rua do Lavradio, junto à tribuna da imprensa, pegava toda a edição e não deixava circular. Então a gente, uma vez reuniu na redação, nós nos reunimos, o Coni, o Aziz Ahmed, eu, o Álvaro Mendes, que era um repórter, o Paulo Ramos, que era do arquivo lá do jornal, e resolvemos encher o carro do Peni de exemplares do jornal para distribuir para o povo. E nós então tomamos ali a Avenida Chile, do carro dele. Nessa época havia os bondes ainda no Rio de Janeiro, e havia ali no Largo da Carioca um ponto que chamava Tabuleiro da Baiana. Era exatamente um tabuleiro assim, meio oval, comprido, e os bondes rodavam por ali, faziam o retorno e voltavam para a Zona Sul, Zona Norte e tal. E nós então paramos ali de frente à estação do bonde, e começamos a distribuir o jornal. O pessoal, quando descobriu que era corrida mesmo, o pessoal saltava assim, no bonde, vinha disputar jornal com a gente, né? Bom, nesse meio tempo, nós fomos interceptados por um jipe da Polícia Militar, que naquela época era os Cosme Damião, né? Cosme Damião, que eles andavam sempre em dupla e usavam aquela farda caque, né? Eu sei que pegaram a gente ali, botaram todos nós no jipe e seguimos para a Polícia Central, que era ali na Rua da Relação, próximo ao jornal. Na passagem, no trajeto da Polícia Central, nós cruzamos com o redator do jornal, que era credenciado para cobrir o material de polícia, era o Agostinho Seixas. Ele viu a turma toda enfileirada passando assim, e a gente fez um sinal assim meio com os olhos e tal, e entendeu o que era, ninguém falou nada, né? E aí seguimos, pegamos o elevador lá que nos botaram, levamos para um andar lá em cima, se não me engano, era 3º ou 4º andar, e nos colocaram numa sala, que era assim, sala de explosivos. Então fomos lá, o Aziz, o Coni, eu, o Álvaro e o Paulo Ramos, ficamos ali, e lá encontramos, acocorado lá num cantinho assim, feito uma coruja, o Santos Valles, um empreendedor imobiliário, que assinava artigos a favor do Jango no Correio da Manhã, que eram escritos pelo Franklin, que falava de favela, desse mitinho e tudo. E ficamos lá assim, de 11 mais ou menos da manhã até 8 horas da noite. Ninguém nos procurou, não fomos importunados por ninguém interrogou a gente, ninguém fichou nem nada, ficamos lá sem almoço, mortos de fome, 8 horas da noite. Nessas alturas, a notícia já tinha corrido lá no Correio da Manhã, e naturalmente eles agiram lá, junto à chefatura de polícia, e nos liberaram, sem mais nem menos, e fomos embora. Fomos a pé ali mesmo, que era pertinho, cheio. Quando nós entramos na redação, que abriu a porta, a redação toda caiu em ovação, batendo palma para a gente. Foi muito engraçado aqui, um episódio assim curioso.
que não redundou em nada, foi um protesto que não adiantou para nada. Tem um outro ainda que eu posso me lembrar, que eu me lembro dessa época ainda que eu estava no Correio da Manhã, ainda no tempo da ditadura. É preciso que eu explique o seguinte: até a ditadura, em 65, eu permanecia no Correio da Manhã, mas aí, com a história da Revolução, houve uma série de mudanças e eu fui encostado para o arquivo. Então era trabalho só à noite, que eu podia fazer durante o dia. Eu tratei de procurar, eu recebi um convite do Globo e fui para lá, para ser secretário de redação. Então eu trabalhava no Correio da Manhã até umas 5 horas do arquivo. Eu me lembro que um dos trabalhos que eu preparei foi um necrológio da Cecília Meirelles, quando ela morreu. Eu fiz um trabalho bem feito, assim, bem pesquisado. Mas aí eu tinha tempo disponível para trabalhar no Globo. Daí já era plena ditadura. Aquela revolta a Revolução dos Estudantes na Europa, que espalhou pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Os estudantes faziam aquelas greves, aquelas coisas todas. No início do ano de 68, a economia até estava andando bem, dentro daquele esquema da ditadura. Né? O Delfim Neto era o ministro da Fazenda, Costa e Silva era o presidente, e ele tinha conseguido no ano anterior um superávit no comércio internacional, um avanço, um crescimento na economia. Então estava começando um ano relativamente tranquilo, dentro da ditadura. Né? Então, só que, acho que foi em março, se eu não me engano, no Calabouço, que era o restaurante dos estudantes, lá perto do aeroporto de Santos Dumont, uma revolta lá por causa de comida, preço, qualidade, coisas assim, que terminou numa confusão danada. A polícia foi chamada e nessa confusão um estudante, o Edson Luiz, foi baleado e morreu. E acirrou o ânimo dos estudantes. Aí foi uma semana de protesto e tal, a polícia reprimindo, até que na missa de 7º dia, que foi realizada na Candelária, a polícia foi encurralando os estudantes ali. E os fotógrafos, naturalmente, fotografando aquilo tudo. Eu trabalhava nessa ocasião, além do Globo, na revista Seleções. E eu tinha passado na revista para entregar um trabalho, e o fotógrafo do Correio da Manhã sabia que eu estava lá naquela manhã. Então a polícia começou a reprimir os estudantes, encurralar os estudantes, eles foram subindo pela escadaria, entrando pela Candelária, a ponto de quase a cavalaria entrar dentro da igreja também. E a polícia então começou a recolher dos fotógrafos as máquinas, os filmes, tal, arrancava deles, tal. O fotógrafo do Correio da Manhã bancou espertão, entendeu? E escondeu os filmes dele, saiu de cena logo, ele fotografou o que ele tinha que fotografar, deixou a máquina dele vazia, ele conseguiu ainda deixou lá um filme virgem, coisa parecida, e eles arrancaram o filme e tal, e ele então saiu dali. A polícia fez uma fogueira com os filmes que ela recolheu, lá do 8º andar do prédio das Seleções, dá pra gente ver tudo, acompanhei tudo aquilo ali. E aí, de repente, aparece o fotógrafo do Correio da Manhã, que era o Galo, Amiuti Galo, e apareceu lá todo afobado. E ele então, ali na sala mesmo da redação, na frente de todo mundo, ele explicou o que estava acontecendo, tirou um monte de filmes assim, colocou na cueca dele na frente de todo mundo, baixou as calças, pregou com o durex que o pessoal da redação deu para ele, e conseguiu salvar os filmes e depois saiu lépido e fagueiro para o Correio da Manhã. O Correio da Manhã deu aquelas fotos maravilhosas da cavalgada da polícia, a fogueira dos filmes, compreendeu e tal. E foi assim que culminou essa operação lá da polícia, tentando reprimir. Realmente, a operação lá no Calabouço estragou todo o governo do Costa e Silva, e daí para diante foi piorando, porque as protestos continuaram. Entrava a igreja, a OAB, os padres, aquela coisa toda, fechavam, invadiam universidades em várias partes do Brasil. E aí foi complicando, até que 69, né, 68, né, que teve o AI-5, né, no governo dele, do Costa e Silva. E em 69, o Correio da Manhã foi interditado nessa ocasião, houve prisões, né? Depois eu estava no Globo, e na época do presidente Médici, já em plena ditadura, ele então lançou projetos para a Amazônia,
que abordava assim, todos os itens assim, da economia nacional. Tinha projetos para industrial, para ecologia, para obras de saneamento e tal, tal, tal. Eu sempre discutia as manchetes com o Dr. Roberto Marinho. Chegava ao fim da tarde, ele me chamava para o gabinete dele, eu ia com a minha pauta dos principais assuntos do dia, e aí eu relatava para ele o teor de cada matéria e tal, ele avaliava e decidia o que era manchete, e o resto podia ir ou não na primeira página, conforme a disponibilidade de espaço. Só que nesse dia que o Médici lançou esse programa, o doutor Roberto estava em Brasília, e na ausência dele ficava no lugar dele o irmão doutor Rogério Marinho. O doutor Rogério, ele era aficionado com matérias de natureza, ecologia, inclusive ele foi um dos fundadores de uma instituição que existe até hoje, Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. Eu também participei dessa fundação, junto com ele. E um dos projetos mais importantes do plano que o Médici lançou era referente ao ecossistema da Amazônia, proteção, criação de reservas naturais, parques nacionais e tal. Aí discutiram com o Dr. Rogério, ele optou por esse tema. Aí fizeram lá uma manchete bonita. Médici, não me lembro agora qual foi a manchete, mas era em cima, positivamente assim, em cima da questão ecológica do meio ambiente da Amazônia. Só que no dia seguinte, a maioria dos jornais do Rio destacaram a questão econômica, desenvolvimento da Amazônia, indústria da Amazônia, Zona Franca. E aí eu estou em casa, tranquilo, ainda dormindo, ainda, porque eu chegava tarde do jornal, no dia seguinte. Quando a empregada me chama, me desperta e fala, seu Fábio, estão chamando o senhor do Globo. Eu levantei todo estrebunhado, fui atender o doutor Roberto. Quem foi que deu essa manchete no jornal de hoje? O senhor sabe, na sua ausência, quem decide essas questões de manchete, as suas principais na primeira página, é o doutor Rogério. Então você faz o seguinte, você diz para ele que quem manda nesse jornal sou eu e quem faz as manchetes sou eu. Quem sou eu para ainda falar o doutor Rogério, que ele que era o dono do jornal? Aí eu senti o clima e tentei maneirar o doutor Roberto. O senhor sabe que o Globo sempre deu destaque a questões de conservação do meio ambiente, de proteção da natureza. E um dos programas do Médici era exatamente destacando a questão importantíssima da Amazônia, que estava sendo devastada, e que ele então implementava uma série de projetos para conservar e proteger a Amazônia. Bom, eu fui ao jornal, por volta de 11 horas da manhã, cheguei lá, toquei o serviço normalmente, conversei com o doutor Rogério várias vezes, quem disse que eu ia falar para ele, né? Aquilo. Eu sei que no final da tarde, o doutor Roberto telefona, fala assim, olha, Fábio, você tem razão, o Globo sempre deu importância para essa parte da natureza, da conservação, preservação do meio ambiente e tal. Então está certo. Você e o Rogério estão quase. Está tudo bem. O Globo fez muito bem de dar essa manchete. Graças a Deus.